Irmãos, quem tem glória? Glória a Deus. Quem tem aleluia? Aleluia. Quem tem graças a Deus? Graças a Deus. Saúde a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Irmão, sem perder tempo, abra a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 15. No meu humilde pensamento, irmãos, eu, pastor, particularmente eu acredito que dia de Santa Ceia não é dia de lavar a igreja, não é? Eu particularmente acredito que dia de Santa Ceia não é dia de nós batermos na noiva. Dia de Santa Ceia, irmão, é dia de celebração, é dia de alegria, é dia de nós regozijarmos em Cristo. Porque durante muitos anos pessoas têm usado às vezes a Santa Ceia para lavar roupa, né? Eu vou mostrar um pouquinho na Bíblia aqui, irmão, que Jesus usou a Santa Ceia para se alegrar, Aleluia. para celebrar, porque Ele estava gerando uma igreja e no futuro Ele ia dar luz a essa igreja. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 15, irmãos. Amém, Senhor. Deus é bom, é bendito e Ele é maravilhoso. Foi louvado aqui um louvor aqui, irmãos, um corinho, né? E eu me lembro, aquele pastor, quero que valorize, não tem? Eu fui batizado pelo Espírito Santo nesse louvor. Aleluia. Lá em Goiânia, no ano de 2002, na Assembleia Deus Ministério Fama, no bairro Capoava. Nunca me esqueci, irmão, desse corinho, viu? Foi uma benção, irmãos. E, amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. Amém, irmãos? Amém. Está escrito: e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Repete comigo, irmãos, aí na versão de vocês, eu acho que sabem que é diferente, viu? Ali, ó. Lá, olha lá, todo mundo fala assim, ó. E disse-lhes: desejeis muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. muito obrigado. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero ministrar nesta noite em um tema, e dentro desse tema, o desejo de Jesus, com base nesse versículo a qual nós lemos e você mesmo falou com sua própria boca. Repita comigo: o desejo de Jesus. Agora pergunta para você do nosso lado: qual foi o desejo dele? Qual foi o desejo dele? Por que ele desejou? Por que ele desejou? E por que ele estava alegre? Porque ele estava alegre. Agora olha para cá, que eu vou falar para vocês por quê. Meus irmãos, Jesus de Nazaré, Ele com seu bondoso coração, Ele com as suas vontades próprias, que Ele tinha com seus próprios atributos, que era peculiar dele, quando Ele veio a este mundo para trazer a salvação à humanidade, Ele veio para um propósito maior do que muitos, que foi o propósito de salvar a humanidade. Baseado naquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo número 3, e versículo de número 16, que Deus deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso querido Jesus, quando estava reunido com os seus apóstolos, Ele falou diretamente para os seus 12 apóstolos, dizendo: olha, eu desejei, eu ansiei bastante, ou seja, eu tive também ansiedade. O meu desejo era poder participar convosco desta Páscoa. Aí você fala: irmão Clésio, mas o que é uma Páscoa? Deixa eu tentar rapidamente, irmão, sintetizar para vocês sobre este negócio aqui. Dá uma introdução para vocês. Todos nós somos conhecedores e sabedores que faltava aproximadamente 6 dias para a Páscoa, para que Jesus viesse até a cidade de Jerusalém. Nós entendemos, meus irmãos, e conhecemos esses 6 dias ou 7 dias como a semana
da paixão de Cristo. E eu quero falar dentro desses temas sobre estes 7 dias aproximadamente. A Bíblia registra lá no Evangelho de São João, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que faltava 6 dias para a Páscoa, quando Jesus chegou a uma aldeia chamada Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, nas proximidades do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus chegou lá na sexta-feira. Perceba, na sexta-feira. É interessante que quando Jesus está lá, irmão, se preparando para esse grande dia, que era o desejo dele de participar desta última ceia com seus discípulos, na sexta-feira ele ficou em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria. Porém, meus irmãos, no sábado, que era um dia de descanso, a Bíblia não registra nada. Como de Betânia a Jerusalém era cerca de 3 quilômetros, Jesus foi no domingo, ele se dirigiu a Jerusalém. Todos nós sabemos que este já era o terceiro dia, de sexta, sábado, domingo, terceiro dia. E a Bíblia diz que em Mateus, se me falta a memória, capítulo 21, Lucas, capítulo 19, Marcos, capítulo 11 e João, capítulo 12, relata a mesma história. É interessante que os 4 evangelhos relatam a mesma história, faz a mesma descrição. No primeiro dia da semana, que já era no terceiro dia, que estava quase chegando a Páscoa, Jesus de Nazaré, ele entra em Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chama 2 dos seus discípulos, e ele fala o seguinte: olha, vai em determinado lugar, quando vocês chegarem lá, vocês vão observar e atentar que lá está uma jumenta, que ela está amarrada, e ela tem um filhotinho, e aquela jumentinho que ela tem, é um jumentinho que ninguém nunca montou. Traga correndo para mim, para que eu entre em Jerusalém. É interessante que Betânia e Betfagé eram 2 aldeias que ficavam nas proximidades de Jerusalém. Só, irmãos, que Jesus, no terceiro dia, ele não queria entrar em Jerusalém montado em um cavalo e nem montado em um camelo. Montado no cavalo, mas por que não, irmão Cléber? Porque quem monta em cavalo, todos nós sabemos que geralmente é pessoas da nobreza, pessoas que pertencem a um reinado, ou pessoas ricas. Aí tu fala, irmão Cléber, mas Jesus era rei. Verdade, era rei. Irmão Cléber, mas Jesus era nobre. Verdade, Jesus era nobre. Aí tu fala, irmão Cléber, mas Jesus era poderoso. Verdade, poderoso em obras e poderoso em glória. Porém, a Bíblia diz, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, e versículo 5 ao 11, a Bíblia diz o seguinte: que seja a mesma atitude vossa, a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6, que ele, sendo Deus, não usurpou ou não quis igualar-se ao seu Deus. Versículo 7, mas ele abandonou-se a sua glória, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, da sua forma de Deus, e veio sobre a terra. Versículo 8, se fez como os homens, como servo e como escravo. E versículo 9, para ser obediente até a morte e a morte de cruz. Versículo 10 e versículo 11, por isso Deus o exaltou soberanamente, para que todos os joelhos no céu, na terra e no inferno confesse que Jesus de Nazaré, ele é o Rei e o Senhor das nossas vidas. Ele esvaziou-se da sua glória. E ele falou: ai, meu filho, traga o jumentinho. Mas por quê? Eu imagino Pedro, né, pastor? Mas por que isso, Jesus? Meu filho, tu não lê as escrituras, não? O pastor falou uma coisa interessante: o povo é raiz por não conhecer as escrituras. Mateus 22, se não me falta a memória, versículo 29. Pedro, irmão, já era um homem douto, como que não tinha um conhecimento. Porém, quando Jesus mandou pegar o jumentinho, era para cumprir uma profecia. Porque todas as profecias acerca de Jesus, Jesus veio cumpri-las. E o profeta Zacarias, ele registra, Zacarias 9, e o versículo 9, dizendo o seguinte: quem é este que vem entrando sobre a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho? E ele mesmo dizia: esse é o nosso rei e o nosso Salvador. Jesus estaria cumprindo uma das profecias
acerca do seu reino. E Jesus, quando ele entra dentro de Jerusalém, ele entra montado, galopeando sobre o jumentinho. E a Bíblia diz que a multidão começava a gritar, clamar e adorar e exclamar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o nosso Senhor, bendito é o nosso Rei que vem no nome do Senhor. É interessante que quando ele está entrando, meus irmãos, havia um tapete estirado sobre as portas de Jerusalém. Milhares de pessoas estavam gritando, clamando, adorando e exaltando ao nome do bendito Rei que vinha montado em jumentinho. Pessoas atiravam flores, pessoas atiravam pétalas, pessoas atiravam galhos, folhas de árvores, atiravam nele e dizendo: bendito é o Rei, bendito é o Senhor, exaltado seja ti, adorado é o Senhor. E todo Jerusalém, meus irmãos, ficou sabendo de tal ação. E Jesus, meus irmãos, entrando em Jerusalém tranquilo, olhando para a esquerda, olhando para a direita. E eu penso, irmão, é conjectura minha, isso aqui é um pensamento meu. Já imaginou, pastor André, aquele jumentinho pensando: mas que glória, né? Para tudo isso, olha que maravilha. Eu, um jumentinho, filho de uma jumenta, entrando em Jerusalém, sobre tapetes, pérolas preciosas, pétalas. Olha que tanto louvor, que tanto glamour. O jumentinho imaginando, é um pensamento meu, é uma conjectura minha. O jumentinho pensando: mas que coisa boa, tapete vermelho, tapete de rei, olha que privilégio que eu estou tendo. O jumentinho tudo imaginando aquilo, meus irmãos. Aí você pergunta: irmão Carlos, mas por que ele imaginava aquilo? Porque ele pensava que ele era importante. Ele pensava, pastor, que ele que era nobre. Mas não era o jumentinho que era nobre. Nobre é quem estava em cima dele. Não era o jumentinho que era importante. Importante é quem estava em cima dele. Não era o jumentinho que era adorado. Adorado é quem estava em cima dele. Não era o jumentinho que era o rei que estava acima dele. Aí tu fala: mas irmão Clécio, mas o que é que tu está querendo falar? É o seguinte, meus irmãos, é muito simples. Quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós era apenas um jumento do mato. Hoje nós somos jumentinho de Jesus. Aí ele monta nos nossos ombros, entra dentro de Jerusalém nos nossos ombros. Aí os tapetes vêm, as portas se abrem e nós dizemos: para que tudo isso? Para que toda essa glória? Para que toda essa nobreza? E nós achamos que é para nós, mas não é nossa, é dele. Não é minha, não é sua, é dele. Se estão abrindo a porta para você passar, passe, mas passa glorificando ao nome do Senhor. Se estão colocando tapete para você andar por cima, ande por cima, mas diga: a glória é tua, o louvor é teu, tudo vem de ti, Senhor. No mundo de hoje, pastor, as coisas mudaram. Quando nós aceitamos Jesus, foi Paulo que disse, 2 Coríntios 5,17, quem aceita a Cristo, nova criatura é. Quando nós aceitamos a Cristo, Deus muda o nosso estado. Se era miserável, já não é mais miserável, é rico. Se era indelinquente, já não é mais indelinquente, é pessoa importante. Se não tinha identidade, Deus dá identidade. Se a porta estava fechada, a porta abre. Se era apenas uma pessoa simples, Deus exalta, coloca sentado no trono, para que o nome dele seja glorificado. Mas no século 21, as coisas têm mudado. Deus tem abrido porta, Deus tem nos abençoado, e as pessoas têm investido o valor, achando que a glória é para nós, achando que o louvor é para nós, achando que a adoração é para nós. Mas o louvor é dele, a adoração é dele, a glória é dele. Foi o próprio profeta Isaías que disse, em Isaías capítulo 42, e versículo de número 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, e o meu louvor, e a minha adoração eu não dou a outro Deus. Isaías 43, e versículo número 13: antes que houvesse dia, eu sou. Lá no Evangelho de João, capítulo número 8, e versículo 58, antes mesmo de Abraão nascer, eu já existia sobre a vida dele. Tudo vem dele, tudo é dele, nada sem ele nós não somos nada, porque tudo pertence ao Jesus. E Jesus entra em Jerusalém, amontado no jumentinho, para que o nome dele fosse glorificado na vida do jumentinho. Aí fala: não quer mais ter o jumentinho é nós. Jesus está nos nossos ombros e diz: ó, eu tô com você, estou acima dos teus ombros, mas a glória é minha, viu, rapaz? O poder é meu, viu? Tu vai andar sobre tapete vermelho, tu vai viver no meio dos príncipes, mas não esqueça que a glória é minha e o poder é meu. Aleluia! Quer ver um teste? Você quer? É rápido. Nós soubemos falar desse jumentinho, sobre esses 4 evangelhos, Zacarias 9:9, e depois ninguém vem falar mais dele, pastor. Com Jesus sai dos ombros dele. Ou alguém vai falar dele? Eu não vi. Só se escreveram outra coisa aí que eu nunca vi.
Quando Jesus sai dos ombros do jumentinho, acabou o jumentinho, ninguém veio falar mais dele. Assim é nosso crente, viu? Se Jesus sai dos nossos ombros, pastor, acabou o Clésio, acabou o pastor André, na verdade acabou o pastor Eduardo, acabou o irmão, acabou minha esposa, acabou todo mundo. Mas enquanto Jesus estiver nesses ombros, aqui nessa gangaia, aqui para ele andar, meu irmão, fique tranquilo, que o nome dele sempre vai ser glorificado. Porém, isso era no domingo, no primeiro dia. Porém, meus irmãos, chegou o quarto dia. Segunda-feira, Jesus voltou para Betânia, de Betânia voltou novamente para Jerusalém, e ele começa a purificar o templo. E a Bíblia diz que ele começou a colocar o povo para fora e dar chicoteada em mesa, e ele começou a brigar com os cambistas, a exortar os cambistas, a exortar as pessoas, e de repente chegam algumas autoridades daquele lugar, autoridades religiosas, sacerdotes, escribas, doutores da lei, e falaram com Jesus acerca daquilo que ele estava falando. E a Bíblia diz no seguinte, que ele se dirigiu a Jesus e falou: Senhor, com que poder o Senhor realiza essas obras? Quem lhe deu essa autoridade? E a Bíblia diz, Jesus conhecendo os corações deles, a Bíblia diz que Jesus falou: eu te respondo, mas primeiro respondo uma pergunta que eu lhe faço também. Ele: tudo bem, perito, doutor da lei, conhecedor. E Jesus perguntou para ele: João Batista, quando ele veio para a terra, ele veio enviado de Deus ou é da terra? E eles perguntaram, e eles questionaram um ao outro: olha, rapaz, se nós falar que ele veio de Deus, ele vai falar: então por que você não acreditou que ele é profeta? E se nós falarmos que ele veio da terra, que é dos homens, o povo vai querer nos apedrejar. O que é que nós falamos? Nós não fala nada, fica calado. Aí Jesus vai ver: eu não tenho resposta para vocês. É isso que Jesus faz, pastor. Quando vem os questionamentos, ele, para trazer a resposta, ele envia outra pergunta e cala todo mundo. Porém, esse, irmãos, era o quarto dia. Na terça-feira, meus irmãos, eu fiquei admirado porque ele fez algo que foi feito algo sobrenatural na vida dele na terça-feira. Faltando 2 dias, Marcos 14, versículo 1. Faltando 2 dias para a Páscoa, lá estava Jesus na casa de Lázaro. E a Bíblia diz que Maria ungiu aos pés de Jesus. Porém, na quarta-feira, a Bíblia não registra nada. Digamos que foi um dia de descanso para o nosso Senhor Jesus. Mas na quinta-feira é onde nós chegamos no versículo que nós lemos no dia da Páscoa. Na quinta-feira estava chegando o dia da Páscoa, e a Bíblia diz que Jesus falou para os seus apóstolos: olha, vai até um homem e diga aquele homem, procure para ele sobre o cenáculo onde será realizada a última ceia que eu irei realizar com vocês. E eles se dirigiram ao homem, e o homem disse: olha, já está tudo preparado, o banquete já está pronto, a janta já está pronta, a ceia já está tudo pronta para receber vocês juntamente com Jesus. E tudo isso mora na quinta-feira. E a Bíblia diz: chegado o dia da Páscoa, como eu ouvi falar para vocês. Mas o que é Páscoa? Páscoa é uma das 3 principais festas dos hebreus, uma das 3 principais festas do povo judeu. A primeira grande festa é a Páscoa, a maior de todas. A segunda grande festa é a festa dos Pentecostes, e a terceira é a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas chamadas festa de peregrinações. Todos os anos as pessoas se dirigiam a Jerusalém para participar dessa festa. Mas onde surgiu a Páscoa? A Páscoa surgiu, meus irmãos, lá ainda no Egito, quando o povo estava escravo lá no Egito, por cerca de 430 anos que o povo vivia na escravidão. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a seguir, a Bíblia registra que Deus havia falado a Moisés, para que Moisés se dirigisse ao povo dizendo: olha, matem aí um cordeiro, cada um de vocês tem a vossa família, pegue o cordeiro, pegue a carne do cordeiro, coma a carne do cordeiro, porém o sangue do cordeiro vocês passam nos umbrais da porta. Mas para que, Moisés? Porque Deus vai enviar o anjo do Senhor virá sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos do Egito. E aonde não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai matar todos. Porém Deus iria preservar o seu povo, pastor André. Quem tivesse a marca do sangue do cordeiro naquela Páscoa, ninguém seria assassinado. Aí você fala: irmão Clésio, mas que mistério é esse? Sabe o que eu quero dizer para você, meus irmãos? É que eu e que você tem a marca do sangue do cordeiro sobre a minha e sobre a tua vida. E quem tem a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não toca. Quem tem a marca do sangue do cordeiro, Satanás não toca. Quem tem a marca do sangue do cordeiro pode fazer qualquer coisa contra a vida dela ou a vida dele, mas enquanto tiver a marca
do sangue do Cordeiro. Quem te protege é Deus, quem te guarda é Deus, quem te sustenta é Deus, e quem te fortalece é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa, irmão, representa, simboliza apenas a libertação do povo hebreu do Egito para a terra prometida. A libertação, a liberdade. É isso que a Páscoa representa, a liberdade. E o que é o interessante é que só quem participava da Páscoa era quem era circuncidado. Irmão, na verdade, tudo isso é uma tipologia da igreja. O Egito representa o mundo que nós vivemos. Os hebreus, os judeus, que eram hebreus, representam nós, a igreja, que vivíamos como nós, como pecadores no mundo. Quando sai do Egito para ir para o deserto e atravessar a terra Canaã, chegar a terra Canaã, representa nós, a igreja, no deserto, passando este mundo como peregrino, e chegar na terra Canaã para poder participar de uma nova Páscoa diante de Deus. E Jesus disse: olha, meu filho, eu desejei muito participar convosco dessa Páscoa, porque há mais de 2000 anos eu estou desejando participar com vocês essa Páscoa. Desde que nós entendemos que o mundo é mundo, quando Adão e Eva pecou, nós entendemos, igreja, que sempre houve uma grande necessidade de haver um sacrifício pela humanidade. Quando Adão e Eva pecou, Deus sacrificou um cordeiro, pastor. Gênesis 3, versículo 21. Quando Adão e Eva pecou, Deus sacrificou um cordeiro. A Bíblia diz que ele sacrificou, tirou a pele e vestiu aquele casaco.